Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Na próxima quinta-feira tem eliminatórias para a Copa. Brasil e Equador voltam a se enfrentar logo depois de A Força do Querer. Atenção, hein? O jogo é quinta, não é quarta, que é aquele dia que vem antes de quinta. É na quinta mesmo. E vai ser em Porto Alegre, hein? Aí a gente fez o quê? Abriu o nosso baú para relembrar um outro jogo do Brasil, também em Porto Alegre, há 25 anos, que quase tirou o Romário da Copa de 94. Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada além da verdade? Era como se em Porto Alegre a pergunta famosa nos tribunais tivesse entrado em campo. Romário não estava no banco dos réus, mas no banco de reservas. Ele se sentia como um condenado. 2 dias antes, a seleção da Alemanha chegou à capital gaúcha com o cartaz de campeã mundial. Conquistada na Itália em 90, essa era a terceira Copa do Mundo dos alemães, que se igualavam assim ao Brasil e à Itália. Todos então com 3 títulos. Dezembro de 92. Os jogadores brasileiros iam chegando e o centroavante titular da seleção era o mesmo das 2 últimas Copas, as de 86 e de 90. Careca. Nós esperamos de poder ser amistosos aí, de dar o máximo. E deixamos todas as dificuldades aí com o treinador de fazer, de escalar os times. Só que era nítido que a fila tinha andado. Romário tinha sido fundamental na conquista da Copa América de 89, um título que o Brasil não ganhava desde 1949. Careca era o passado, Romário, com certeza, o futuro. Mas no presente, o técnico Parreira buscava um meio de fazer essa passagem de bastão. Por uma questão de bom senso, eu acho que o treinador tem que ter bom senso, eu não diria nem de justiça, mas de bom senso principalmente. Nós começamos aquele jogo contra a Alemanha com a dupla que vinha atuando há praticamente 8 ou 10 jogos, que eram também bons jogadores, Bebeto e Careca. E o Romário, a ideia era colocá-lo no transcorrer do jogo. Só que no treino, escalado como reserva, Romário não gostou. Quer dizer, detestou. E quando acabou o treino, ele quis dizer umas verdades para quem quisesse ouvir. E o Brasil vive um clima de tensão antes dessa partida. Romário, aborrecido com a barração, abriu o verbo contra a Parreira. São 3 craques, só 2 vagas. O treinador escolhe Bebeto e Careca. Quando eu não recebo a camisa de titular, eu realmente fico bastante aborrecido. Para não falar que eles vieram me perguntar o que aconteceu, eu falei que realmente fiquei bastante aborrecido, que eu esperava ser titular, mas não tinha nenhum contrato dessa forma, que eu seria o titular. Não concordo, mas não poderia ser diferente. Respeito e vou ficar no banco. Ao dizer a verdade, que o momento dele era melhor do que o de Careca e de Bebeto, ele quebrou um acordo de cavalheiros que, certo ou errado, vê declarações assim como desrespeitosas com os colegas. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita personalidade e aprendi muito do meu pai, que pior do que não falar o que você quer é você levar para casa e não conseguir dormir. Então eu sempre falei. Quando a bola rolou, a seleção pareceu jogar muito bem, obrigado, sem ele. A vitória por 3-1 sobre a campeã Alemanha satisfez a comissão técnica. Romário entrou em campo no meio do segundo tempo, mas não teve meio disso apaziguar os 2 lados. Nos jornais, a guerra ficou declarada. 93 e as eliminatórias iam começar. E Parreira decidiu que o Ano Novo Vida Nova seria sem Romário. O fato é que o ano de 93 cada vez dava mais razão a Romário. A seleção tinha problemas com a atitude de Romário e com a altitude dos adversários. Empate em 0-0 com o Equador, derrota por 2-0 para a Bolívia, a primeira da história da seleção em eliminatórias, e mesmo quando o time vencia, não convencia. Foi o caso do penúltimo jogo das eliminatórias, contra a então fraquíssima Venezuela, que era o saco de pancadas da época. Vitória por 4-0, mas com má atuação dos atacantes. Para quem esperava uma goleada, 4-0, foi uma decepção. E todo mundo saiu desanimado aqui do Mineirão. O ataque inteiro da seleção só fez 2 gols. Os outros 2 foram no zagueiro de Ricardo Gomes. Enquanto isso, na Espanha, exatamente no mesmo dia, Romário, pelo Barcelona, fazia 3 gols. E que gols!
outro nível. Nas ruas, a pressão ficou insuportável e a convocação veio como consagração. A CBF anuncia oficialmente a convocação de Romário para o lugar de Miller. O técnico Parreira confirma o centroavante ao lado de Bebeto e Raí no jogo decisivo contra o Uruguai, no dia 19. A convocação de Romário foi aprovada por todo o país. Eu acho que realmente era o que estava precisando para a nossa seleção. O Parreira, até que enfim, ele abriu a cabecinha e resolveu convocar o Romário. Eu acho que a torcida estava pedindo o Romário, né? Parece que foi tarde. Eu acompanho a televisão e até mesmo os comentários. Então mandamos um abraço fraternal a esse excelente Romário. O entusiasmo dos torcedores vinha também do temor de um mau resultado na última partida das eliminatórias. Era contra o Uruguai, no Maracanã, lugar de glória deles e trauma nosso na final da Copa de 50. Se o Brasil perdesse, estaria fora da Copa. Foi uma das maiores exibições de um jogador na seleção. Dribles e jogadas sensacionais. Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! Romário! Romário número 11! Aos 27 do segundo tempo! Deu Bebeto! Siboldi não foi! Romário! Deixou a Espanha! Atravessou o Atlântico para fazer o gol do Brasil! Romário bagunçou a historicamente duríssima defesa uruguaia. Saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário! Lá vai Romário! É gol! Brasil! Brasil! Que fez os 2 gols da vitória e da classificação para a Copa. Romário de novo! Esse resultado serviu para provar uma coisa. Tanto o técnico Parreira como o Zagallo deviam reconhecer que quando o Brasil inteiro pedia Romário, era com razão. Não era possível estar todo mundo errado e eles certos, né? 25 anos depois, e com a vitória na Copa de 94 como glória da carreira de ambos, essa história não deixou sequelas. Eu sempre tive uma boa relação com o Parreira, inclusive até hoje. Eu fui bastante falastrão, realmente. Falei muitas coisas, mas como eu te falei, eu falei porque eu tinha consciência daquele meu momento e sabia que eu podia fazer o jogo que eu fiz. E eu vou te falar, foi o maior jogo que eu fiz na minha carreira. E como prova de que tudo misturou orgulho e falta de tato e que não conversando a gente se desentende, Parreira responde: se Romário tivesse chegado calado, ele teria jogado todas as eliminatórias? Sim, acho que sim. Para ser sincero para você, acho que sim. Não era hora de trazê-lo, porque ia parecer que era uma imposição da imprensa, ia parecer que não sei o que lá, aquelas bobagens que existem, e que na hora que a gente teve que trazê-lo, nós o trouxemos sem nenhuma restrição. Mas como história, até foi melhor. Mais dramática, em Porto Alegre, Romário foi banco. Um ano depois, acabou sentado no trono. Caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!